noite, pessoal. Deixa eu aguardar o pessoal entrar aqui. Gente, você tem alguém aqui. Ah, Thalisson. Você tá me ouvindo, Thalisson? Tô assim, boa noite. Aceitar o Fernando aqui. Começar a mandar para algumas pessoas também. Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Fernando. Tudo bem E com aí, você? estão me ouvindo bem aí? Tudo certo por Estamos sim. aqui. Então tá ótimo, tudo tranquilo. Boa noite aí, Thaleson. Boa noite, Raquel. Vamos lá. Boa noite. Bom, Boa hoje noite. vamos bater um papo aí. Já estava Ah, aguardando aí esse momento, mas um pouquinho aí com a nossa audiência e principalmente deixar também isso aí registrado para que depois o pessoal assista mais tarde, né? sim, com Sim. certeza. Claramente. Então, Aguardo. nós conversamos aí, vou me apresentar aqui, né, para a gente começar aí a nossa conversa, né? Talvez a sua audiência, quem não me conheça, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado e atuo especificamente na área de direito imobiliário. Também, agora afunilando mais aí a minha atuação, né, em relação de regularização fundiária e também loteamentos. E tenho também uma empresa, né, que é a Natura Urbanismo, que a gente atua muito com essa questão de parcelamento do solo e análise de viabilidade. E aí que surgiu essa nossa parceria aí, né? Porque é justamente um pouco isso que eu quero falar também, e vocês vão me ajudar a corroborar isso, né? Porque a questão de loteamento é uma questão complexa. E às vezes a pessoa chega, né, procurando um advogado, dizendo que é só regularizar a situação e ele acha que só fazer ali ou um desmembramento ou um parcelamento do solo através do loteamento, está tudo resolvido. Ele vai lá, chama a máquina e está tudo certo para cortar e vender os lotes. E a gente vem vendo que o advogado tem que ter uma visão muito mais ampla, né? Como diz assim o termo, é holístico, né? Vamos dizer assim, para que a gente fazer esse olhar, né? Essa análise de viabilidade de forma mais profunda. E é o que eu sempre falo, né? O loteamento é um sonho de a maioria dos empreendedores, mas que também pode virar um pesadelo dependendo da situação, né? Então essa análise de viabilidade é Isso. fundamental e é por isso que a gente resolveu aí bater esse papo para falar sobre esses detalhes. Muito Isso mesmo. bacana. Vou aproveitar a oportunidade aqui e me apresentar também, né, para o pessoal aí que não me conhece. Isso Então, aí. meu nome é Raquel Lícia, eu sou arquiteta e urbanista, né, pós-graduada em licenciamento ambiental e tenho experiência aí longa aí na área de residencial, apartamentos. Eu trabalhei também com obras de pequeno e grande porte, né, tanto em condomínios verticais com apartamento, quanto com licitações de obra pública, o que trouxe, assim, agregou, tem agregado, né, muito valor hoje na questão do planejamento urbano, que é a área que a gente está com foco total aqui hoje, né, que é o planejamento urbano e loteamentos. E também para tentar esclarecer um pouco mais aí sobre essa área, debater com vocês, esclarecer essas dúvidas. É isso aí. Isso. Eu sou Alisson Teixeira, sou arquiteto urbanista, pós-graduado em licenciamento ambiental e gestão de projetos. Já trabalhei antes de montar meu escritório na época de estágio. Já trabalhei com planejamento urbano, já trabalhei com residencial, trabalhei na parte de engenharia, a questão de infraestrutura, painel fotovoltaico, desenvolvi também, trabalhei dentro da Leroy Merlin, né, que na parte de projetos, desenvolvimento de projetos dentro da Leroy Merlin, que é uma empresa multinacional, e aprimorei os processos e fiz gestão de projeto logo que eu concluí a faculdade, graças a essa experiência. Depois de um tempo que a gente já tinha começado os escritórios, a gente sempre conversava sobre essa parte de planejamento. Ela surgiu uma solicitação de um orçamento para ela. Na mesma época surgiu para mim também. A gente foi, juntou, e eu passei para ela a visão de que eu não queria desenvolver só um, um projeto urbanístico, que era só a parte do arquiteto. Eu vi essa necessidade de envolver outras áreas. O João, que é o esposo da Raquel, ele é parceiro nosso também, a gente trabalha junto, a gente tem essa sociedade. Ele como engenheiro civil, com essa parte de obras,
A gente trouxe também uma engenheira ambiental, um engenheiro eletricista, a parte do topógrafo com equipamentos de alta tecnologia para fazer o mapeamento via drone. E a gente montou essa equipe, a gente conseguiu fechar essa equipe para poder desenvolver os projetos que a gente tem hoje dentro do escritório. Legal. A gente conversou, né, aquele dia que a gente estava batendo um papo aí, que vocês conheceram, acho que foi na faculdade, né? E surgiu aí a ideia Isso. de a sociedade. A faculdade é sempre um campo aí de parcerias, né? Eu também tive algumas experiências lá, mas nada que foi para frente, não. Tem até um grande parceiro aí, o Marcos, mas nós conhecemos depois aí da faculdade. Mas eu acho muito importante isso também, essa questão desse olhar, justamente como você está falando aí, que você também não ficou só preso ali, né, à sua profissão, digamos assim, à sua técnica, e trouxe outros profissionais também para agregar ao trabalho de vocês, né? Isso. Eu vejo que... Que a gente... Quando a gente pega... Pode ir. Quando a gente pega um estudo de planejamento urbano para desenvolver, quando eu falo planejamento urbano, eu falo no sentido macro, não só para o loteamento. A gente coloca o foco nisso, porque é o produto que a gente entrega, né? Mas você vê que tem uma rede de conhecimentos que são derivados, né? A gente vai entrar um pouco na parte do urbanismo, que é a visão que o usuário tem perante ao desenvolvimento da sociedade. A gente pega também estudos de trânsito, a parte ambiental, como que esse loteamento, como que isso vai influenciar, por exemplo, na questão de desmatamento. Será que a vegetação que está sendo suprimida, ela é uma vegetação que pode ser suprimida ou não? Então, como essa área ela é muito ampla, a gente sempre trabalha com essa visão macro do todo, multidisciplinar. A gente até separou alguns tópicos, né, para estar falando sobre esse assunto. Eu acho que a gente pode até começar a abrir os tópicos. E dentro disso a gente vai debatendo, né? Isso. E também o pessoal que está participando da live aí, que tiver alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta aqui na caixinha, que a gente vai tentar responder também ao longo aí da live. Beleza? E você também pode ficar à vontade para complementar aí também, Fernando, caso... Tem. Ok? A gente sempre, quando a gente vai conversar com um empreendedor, às vezes a gente pega muito situação do terreneiro, que ele é novo no desenvolvimento, e ele chega para a gente falando que quer um desenhozinho, quer um desenhozinho de como é que vai ficar. Eu já pedi o topógrafo para poder marcar o terreno para mim, eu só quero como é que vai ficar os lotes ali. Então é só isso que eu preciso. Aí a gente vai entender a necessidade, ou senão, quando é uma incorporadora nova, ela está começando a desenvolver, fala assim, não, eu quero só aquele desenho bonito lá que a gente vai vender o vídeo, vai mostrar. Então, quando a gente entende essa demanda, a gente começa a perguntar, fazer perguntas para o empreendedor, ele vem falando para a gente, não, mas a gente não tem estudo ambiental, a gente não fez o topográfico com declividade, por exemplo, é só a marcação ali, mas não tem aquela declividade para saber se a área ela pode ser ou não, dependendo do percentual, se pode ou não ser loteada. Então, quando a gente vai definir por onde começar, a gente sempre vai pedir para o incorporador, para o empreendedor, para ele poder trazer algumas informações. Aquele arquivo KML, a matrícula do imóvel, fotos e vídeos que vai mostrar como que é a área, se ele já tiver identificado alguma área de uma APP, né, uma área de preservação permanente, se tem alguma lagoa, se tem algum olho d'água, se, por exemplo, tem período de cheia em um determinado ponto do terreno, vai passar, o escoamento da água vai passar por aquele ponto, se tem alguma espécie de animal que é nativa e que é protegida, entendeu? Tem que ver esse interesse. A gente pede essas informações, com esse compilado de informações, a gente vai complementando algumas coisas para a gente conseguir entrar com o processo de solicitação de diretrizes, para a gente fazer aquela famosa conta de padaria também, né? Para saber, para viabilizar ou não o negócio, pelo menos basicamente. Porque tem muito isso. Como eu falo, né? Os clientes às vezes procuram, principalmente a gente lá no escritório atua também com questão de inventário, né? Então finaliza o inventário, a pessoa acha que está tudo ok. Não, agora vamos separar, vamos lotear, vamos
oferecer para empreendedor e tudo. E tem muito dessas questões, né? A pessoa não tem essa noção realmente do que tem que ser feito, e a gente sempre fala, né, que as coisas vão só se complicando se não forem resolvidas no tempo certo, né? Muitas pessoas aí já nos procurou com loteamentos irregulares, a gente ainda hoje temos o recurso aí da REURB, né, para poder aproveitar e fazer regularização de imóveis, né, de núcleos urbanos irregulares, mas tem situações que às vezes não vai se encaixar, enfim. São questões que, se lá atrás o empreendedor tivesse pensado, isso realmente poderia ter sido evitado. É verdade. Quando a gente fala já entrando nos tópicos, né? Isso. Quando a gente fala em estudo de viabilidade, eu sempre gosto de dividir em três fases, né? Em três classificações diferentes, que seria a viabilidade técnica, a viabilidade ambiental e a viabilidade econômica, né? Na viabilidade técnica, ela é toda voltada assim para as condições do terreno, para as condições físicas do terreno, né? E também a gente vai também analisar também as questões da equipe técnica, quais técnicos vão ser necessários para aquele tipo de empreendimento, né? Qual que é a necessidade ali do empreendimento? Você vai ter uma especialidade específica, né, para tratar de alguma especificidade do terreno. Na parte ambiental, a gente já vai tratar a questão do ar, do solo, das águas existentes, né, da fauna e da flora também. A gente vai fazer o levantamento existente lá. Assim, são infinitos detalhes, né? Tem também a legislação ambiental, né, que é específica para cada caso. E tem também a legislação, que assim, falando em loteamento, hoje a gente tem a lei federal, né, a 6766 aí, que é quem trabalha com loteamento já sabe ela de cor praticamente, né? Mas cada cidade, cada município, cada empreendimento tem sua especificidade diferente, né? Tem o plano diretor municipal. O município pode legislar, né, em relação à questão ambiental, e tem também, principalmente, voltando nessa parte ambiental, o Estado também, né? Então, não é só ali olhar... Isso. O Thaleson estava falando aí essa questão de fauna, de pássaro, até estava comentando também. Eu vou te cortar um pouquinho para contar nesses cursos aí. Pode ficar à vontade. E um desses professores estava falando que foi feito toda a análise de viabilidade e tudo, mas só que naquela área ali foi descoberto que tinha sido um aterro sanitário. Então aí a coisa estava bem encaminhada, muito lucrativo o loteamento, mas infelizmente surgiu esse imprevisto aí, entre aspas. E, tá vendo? E mais uma vez a gente ressalta, né, a importância aí do estudo de viabilidade por conta disso, porque às vezes uma coisinha dessa vira uma coisona, né? Tipo assim, acaba atrapalhando todo o processo, às vezes, porque questões ambientais, elas, assim, querendo ou não, elas exigem um tempo, né, um tempo hábil bem grande. Então, assim, dependendo da situação, às vezes vai estender para mais 1, 2 anos, né, sem previsão. Então, assim, a gente tem que tentar, né, atentar cada uma dessas etapas por conta disso, porque tempo hoje, né, é dinheiro, né, no empreendimento, então... O empreendimento já é um procedimento a ser feito a longo prazo, né, porque a gente sabe que mesmo com todas as aprovações, tudo legal, no percurso ali pode acontecer alguma coisa, né? Eu sempre até falo com meus clientes também, para fazerem, à medida que forem fazendo, vai pedindo lá a aprovação da prefeitura para vir conferir, para que depois não dê problema. Eu tenho certeza que vocês também sabem disso melhor que eu. E o que acontece? Tem muitas coisas que, mesmo você trabalhando com isso de forma legal, uma aprovação na prefeitura, e mesmo assim, no meio do caminho, ainda tem umas vírgulas aí que acaba atrasando um pouco. Imagina a pessoa realmente fazer alguma coisa de forma irregular, né? Eu costumo dizer, assim, que o estudo de viabilidade, ele é importante em qualquer negócio. Se você for montar uma empresa hoje, é interessante você estudar o mercado, entender, né, como funciona. Voltando para a construção civil, você fazer uma casa hoje, uma moradia, né, residencial unifamiliar. É interessante você fazer, porque é questão de economia, de agilidade, né, condomínio vertical também. E quando a gente fala de loteamento, aí que a gente foca mais ainda, porque é um investimento muito alto, né, e demanda também um prazo um pouco maior. Exatamente. Então, assim, é extremamente essencial, porque se você hoje iniciar um loteamento sem um estudo de viabilidade é como atirar no escuro, porque você não sabe o que pode acontecer ao longo do processo.
Que é muito fácil você pegar ali, tipo, o básico da lei, assim, só olhar e falar assim, não dá e montar um desenhozinho, né? Falar, não consigo fazer tantos lotes. Mas aí às vezes acontece, aí tem tipo um olho d'água ali no cantinho do terreno, né? Aí acontece alguma coisa desse tipo assim e acaba atrapalhando todo o cronograma, entendeu? Existe, assim, desculpa, você falou, Fernando, você falou sobre ter tido um lixão, né, dentro do terreno e não poder desenvolver. Existem processos de remediação ambiental, só que o custo que você tem para poder resolver um problema que você poderia ter previsto é muito alto. Qualquer coisinha que a gente vai começar a falar, a gente vai falar sobre milhões. Exatamente. Então, Assim, basicamente. eu não cheguei ao ponto lá, ele não explicou como é que foi a situação total. Eu lembro que tinha uma questão no reservatório de água, enfim. Mas, assim, é o que você tá explicando aí, né? Existem situações que são remediáveis, mas existem situações também que acabam ficando inviável, né? Porque dependendo da situação, vamos supor, né? Se isso fosse o caso lá de um cantinho, entre aspas, do terreno, talvez fizesse uma mata, uma reserva, alguma coisa nesse sentido, né? Uma área de flora, alguma coisa assim, de arborização, enfim. Mas dependendo da situação, não dá, né? E aí, quando a gente está falando nisso tudo, tem várias possibilidades, mas também tem a questão do custo aí que impacta muito. E voltando aqui aos detalhes do estudo de viabilidade, né, os três fatores que eu estava comentando, que a gente falou da viabilidade técnica, da viabilidade ambiental, complementando aí o que o Fernando está falando, entra a viabilidade econômica, né? Porque quando a gente começa a fazer esses levantamentos aí da equipe técnica necessária, dos estudos que vão ser necessários, né? E a gente consegue levantar também um esquema de anteprojeto do que vai ser o empreendimento, a gente já consegue montar um cronograma, né? Um cronograma físico-financeiro, onde a gente consegue prever questão de tempo de execução do empreendimento e prever também custo, quanto que provavelmente vai estar gastando com infraestrutura, com a execução do empreendimento, e também prever também qual vai ser o lucro daquele empreendimento, né? E isso aqui, essa etapa assim, é muito importante até mesmo para a gente aqui, né? Para a gente poder mostrar um pouco do nosso serviço, para a gente entender o que a gente vai fazer ao longo do processo e também para o terrenista, para o incorporador, para o investidor, todos os que estiverem envolvidos, é importante, porque eles vão saber qual vai ser o retorno daquele empreendimento ou não, se compensa ou não ele entrar ou não. Até mesmo para conseguir cativar, né, hoje o terrenista, o investidor para entrar com o dinheiro ali, para ele ver que aquilo ali compensa, esse estudo já mostra todos esses detalhes, né? Então, assim, ele beneficia todo o processo, né? Como a gente consegue prever tudo que vai acontecer ao longo do empreendimento, agiliza nessas questões. Exatamente. A gente chega agora em qual que é a necessidade desse estudo, né? Quando você desenvolve um loteamento irregular, você não considera, em momento nenhum, por exemplo, por mais que passe por um processo de REURB, você não considera o potencial construtivo. Tem zoneamentos, por exemplo, que vai falar que ele é pró-turismo, que você só pode ocupar 20% do terreno. Aí, quando você vai ver em questão de qual que é o seu potencial construtivo, você compra um terreno, por exemplo, de 300 mil, você só consegue construir uma casa de 80 metros quadrados, 100 metros quadrados. Quem compra um terreno de 300 mil quer construir uma casa de 150, 200, 250 metros quadrados. Vai depender isso a visão do arquiteto e do urbanista, ela vai se complementar. É que a gente é os dois, né? Então a gente, quando vai fazer a divisão do terreno, quando a gente vai fazer esse estudo de viabilidade, a gente leva em consideração qual que é a visada que a pessoa vai ter, por exemplo, se tem uma lagoa na frente, como que ela vai estar na casa dela, de acordo com o que o arquiteto futuramente for projetar, como que vai ser a ventilação que vai ser considerada, como que vai ser, por exemplo, a caída do sistema de drenagem, para que lado que a gente vai jogar essa drenagem para não ter que usar uma bomba, entendeu? A gente leva isso tudo em consideração. No estudo preliminar, a gente vai fazer essa ponderação básica, só para saber se isso é no estudo preliminar básico, né? Se a gente consegue trabalhar esse terreno
com um valor que vai custear a obra e vai dar um lucro para o incorporador. Depois que a gente for falar sobre um estudo de viabilidade completo, já é no desenvolvimento. A gente faz a proposta desse básico, o cliente aceita, a gente começa a aprofundar, faz a solicitação de requisitos concessionárias na prefeitura e a gente aprofunda esse estudo de viabilidade para poder desenvolver o plano urbanístico e os complementares. Outro dia a gente vai tocando os pontos aqui, vai lembrando, né? Com um colega, porque nós, né, todos dois aqui, todos três, na verdade, somos de Minas, né? E eu conversando eu estou aqui pro lado da Zona da Mata, vocês estão aí mais pro lado de Belzonte, né? E aí eu estava outro dia num grupo, né, com um colega que faz esse trabalho também, loteamento, pro lado de Goiás. E aí o que aconteceu? Lá é muita baixada. E aí a pessoa às vezes chega toda empolgada, que tem uma área muito boa para lotear e tudo, e aí pegou justamente nessa questão aí de água, né? De ter que fazer bombeamento dessa água de período muito mais curto ali, de espaço, e com isso onerando muito aí o loteamento, né? Muito engraçado aí que a gente vai escutando umas histórias aí que quando você vê, a parte prática se encaixa aí perfeitamente com a teórica, né? É aquelas previsões que a gente falou, né? Que acaba, tipo, quase matando o empreendedor, né? Acontece quando surge um problema desse, né? Porque, igual a gente, que na questão da viabilidade ambiental, a gente tenta sempre prever isso, pedir, tipo, nas concessionárias, né? As diretrizes, para ver se tem condição, né, dele estar repassando na questão da água, da energia para a gente, porque se chega numa fase já de avançada de projeto, que você já fechou o contrato, já fez tudo, e você não consegue fazer essa etapa, né, mata o empreendimento, né? Exatamente. Pode avançar aí, fica à vontade. O que é preciso no estudo de viabilidade básica? A questão de informações básicas do terreno, a questão das documentações do proprietário. Você vai saber mais sobre essa parte do que a gente, né? Você vai entrar, você vai fazer todo o histórico do terreno, você vai a fundo na parte legal. Mas o arquivo KMZ ou KML, da Gleba, fotos e vídeos, foi o que eu falei lá no início. É o básico que a gente vai precisar para iniciar esse estudo. Vou até Aí na parte, por exemplo, é o seguinte, essa questão, por exemplo, né? A pessoa, essa semana mesmo, teve uma pessoa que procurou com uma área que queria fazer um loteamento. E aí, como você falou, a gente tem um trabalho de aprofundamento, né? De investigação em relação à matrícula, aos vendedores, até porque a gente faz também os contratos aí, SPE, né? Ou Sociedade com Propósito Específico, enfim, o SCP. Mas a questão é o seguinte, a pessoa, quando entra em contato aí, com vocês, né? Vamos dizer que quer fazer um loteamento. O que vocês pedem aí de imediato? Só para frisar sobre isso aí que você estava falando. De imediato... seria Isso, pode falar. De imediato é o arquivo KMZ, KML, né? Ou KML. A documentação do terreno, que vai mostrar a matrícula, poder olhar os confrontantes, vai pedir fotos e vídeo, e vai pedir uma informação básica sobre proprietários, para a gente poder conseguir aprofundar esse estudo para poder desenvolver a viabilidade técnica. Depois que a gente desenvolve isso, é que a gente vai pedir outras documentações, a gente vai ver essas outras possibilidades. Legal. É porque hoje a gente trabalha aqui com duas vias, né? Que seria esse estudo básico, que seria nesse caso, nessa especificidade que o Thaleson falou, que a gente pede esse básico para a gente montar um compilado mais rápido, né? Com as informações mais básicas, a gente já consegue levantar assim, bastantes informações assim, para conseguir tomar partido, né? Para iniciar o empreendimento. E a partir do momento que a gente inicia, a gente já faz o estudo de viabilidade completo, onde a gente já vai mandar a equipe de topografia, geotecnia, aí já vai entrar a galera toda para fazer os estudos complementares e já faz a solicitação das cartas, né, nas concessionárias, na prefeitura, no estado, o que for necessário, e já começa a montar o anteprojeto para a gente viabilizar mais ainda, né, o empreendimento. Exatamente. Acho que travou. Próximo tópico. Essa questão
essa questão do estudo de viabilidade aprofundada é basicamente o que a Raquel falou. A gente vai envolver os outros profissionais, a gente vai fazer o desenvolvimento de todas as potencialidades, tudo que a gente conseguir ir encadeando para poder diminuir os erros, a gente vai trazer à tona. Então, a gente tem checklists que a gente vai preenchendo, tem as informações, entra em contato com as prefeituras, agenda com eles reuniões, a gente vai falar sobre as potencialidades do terreno. Por exemplo, se tiver em período de mudança de plano diretor, a gente tem que entender deles, né, qual que vai ser, se vai ter alguma alteração das manchas que vai dar esse direcionamento, se tem alguma previsão, por exemplo, de ferrovia ou de uma via expressa que vai passar no meio do terreno, porque às vezes isso está num plano de projeção para 30, 40, 50 anos, mas eles já colocam isso no plano diretor atual, que vai ter uma revisão a cada 10 anos. Então a gente tem que ir atrás dessas informações. E tem um ponto assim que eu gostaria até de frisar também, que quando a gente fala de estudo de viabilidade, né, o ideal é não ser a gente fazer um estudo de viabilidade de um terreno só, né? O ideal é que tragam, tipo, no mínimo 2 ou 3 opções para a gente analisar. Porque quando a gente traz um terreno só, claro que a gente vai conseguir, a gente vai focar toda a nossa energia para tentar trazer o máximo possível de pontos positivos, né? Coisas que a gente vai conseguir alavancar o empreendimento. Mas quando a gente tem mais opções, abre mais o leque, né? E a gente vai conseguir fazer uma comparação até melhor para ver qual empreendimento vai ser mais lucrativo, talvez vai ser mais rápido, né? Aí também vai de acordo com a intenção também do incorporador, né? É isso aí. Isso aí. E, Fernando, eu queria até te perguntar, hoje aí, na sua área jurídica, como que você vê essa aplicação aí do estudo de viabilidade? Olha, a gente, assim, eu sempre, como eu friso aqui, né, e já falei anteriormente, eu friso muito para os meus clientes essas questões aí de viabilidade, de fazer um estudo muito aprofundado. Eu sempre falo que é melhor ter uma surpresa no papel do que ter uma surpresa na realidade, né? E a gente tem casos aí lá, a gente tem casos práticos lá no escritório, de pessoas que vieram depois com uma situação bem mais complicada, porque poderia ter feito um estudo antes, né? Eu estou aqui, fica até um pouco engraçado aí, mas é porque eu vou lembrando realmente das coisas, né? Teve um outro cliente meu que ligou um dia falando que tinha cortado a energia lá do condomínio dele, sabe? E eu falei assim, me explica melhor aí essa situação, porque o cliente tem sempre uma história a mais, né? E aí, quando a gente foi estudar, ele tinha feito um condomínio com a cara e com a coragem, né? Fez da forma que dava lá na época e falou, abriu o jogo, falou, tá precisando de dinheiro e fiz. E aí ele fez todo irregular, né? Era realmente um loteamento clandestino. Aí, quando a gente foi buscar essa questão das ruas, não tinha o tamanho ideal, a largura, né? Tem essa questão da ligação de energia, porque ele pegou a energia, pediu a companhia energética para ligar lá naquele determinado momento, e depois ele simplesmente fez um cabeamento, lá, um gato lá para dentro para cada unidade, né? Eram 53 unidades. E aí o que acontece? Quando foi um belo dia, a coisa foi se desenrolando, né? Então a gente pega uma situação muito mais complicada, que se lá atrás ele tivesse, né, feito um estudo de viabilidade correto, isso seria muito importante. E a gente vê hoje aí vários processos, aí, várias questões, e quando a gente fala de loteamento, a gente está envolvendo muita gente, né? Tem muitas pessoas que estão envolvidas nisso, e infelizmente prejudica às vezes várias pessoas, vários moradores ali, que muitas vezes poderia ter sido evitado essa questão. Então a gente sempre frisa muito essa questão aí da necessidade do estudo de viabilidade, e a gente sempre fala assim, né, como vocês estão falando aí, que tem um plano básico e tem o plus. Eu falo, olha, primeiro vamos no básico, para de imediato ver o que dá para fazer ou não. Mas o ideal mesmo é fazer esse estudo mais aprofundado, porque quando a gente fala em loteamento, não é uma aventura, né? Não é como se fosse sei lá, um terreno, um apartamento que a pessoa não gostou, vai lá e troca e vende, enfim. Imóveis, em geral, quando a gente fala, é um valor agregado muito alto, e loteamento, então, né, é uma questão muito maior. Foi aí que surgiu também, né, quando eu pensei, né, essa questão de trazer outros profissionais para trabalhar com a gente, para a gente poder oferecer uma estrutura melhor para esses clientes, porque ficava uma coisa muito vaga, né?
Às vezes eu chegava, fazia o estudo da matrícula, aprofundava, fazia o contrato e depois dava tchau para o cliente, porque o cliente ia para um outro, para um arquiteto, para um engenheiro e tal, aí a coisa ficou meio... Aí eu preferi realmente fazer um estudo mais completo, fazer isso, e com isso eu... Foi aí que também um dos motivos aí da gente se conhecer, e a gente vai dando um grupo aí para trabalhar, para fazer um estudo e até oferecer, claro, um serviço melhor para o cliente, né? Isso que é o principal. Com certeza. Você falou que é melhor o cliente pagar no início e não ter uma surpresa, né? Melhor gastar 1.000 do que milhões. Exatamente. É melhor, falo, Tem que arrumar falo, é depois. melhor ter uma surpresa no papel do que ter uma surpresa lá na Terra, depois na vida real, né? Fica bem mais complicado, né? Então, realmente, isso Perfeito. aí é extremamente necessário e cada dia a gente vai percebendo isso, né? Da necessidade mesmo de aprofundar esse estudo cada vez mais. Ainda bem que a gente vê em vários locais aí hoje que tem algumas loteadoras hoje que já vêm com uma mentalidade, né? Por esse lado urbanístico, dando ao empreendimento não só uma questão só visual e econômica ali, mas realmente aprofundando um pouco mais na questão do estudo ambiental, de ver ali, né? Porque às vezes é uma rua que pode mudar de lugar e tal, e com isso dá o meio ambiente em geral que ganha com isso, né? Então eu percebo que principalmente essas loteadoras maiores, eu vejo aqui na minha cidade que já tinha uma muito famosa aqui no país inteiro e agora está vindo outra, eles realmente, quando você vai dando uma olhada no sistema deles, é porque ele realmente tem já alguns já preocupados em fazer o negócio mais bem feito, fazer o negócio já pensando lá na frente e pensando, claro, no meio ambiente, num impacto ambiental muito menor aí do que a gente via antigamente aí os aventureiros. Eu acho que o próprio mercado também vai dando uma peneirada, entre aspas, né? Então, hoje o que a gente vê aí Vai no selecionando. mercado, em geral, quando a gente fala de loteamento, eu acho que o nível tem subido um pouco. O próprio consumidor vai ficando um pouco mais exigente e, claro, né, a gente está, quando fala também dessa exigência, a gente fala também da classe, né, que está comprando. Quando a gente fala aí de loteamentos aí para classe A e B, com certeza isso aí se aprofunda um pouco mais, a pessoa já pensa um pouco mais nisso, porque o valor que a pessoa vai investir é muito maior. A gente chegou num ponto, você já começou a explanar o assunto para mim aqui já. Qual que é o impacto social do empreendimento? Exatamente. Não, a gente vai surgindo e a ideia é isso mesmo. Vamos bater um papo aí. Em questão de impacto social, Caminhando, vamos caminhando. a gente, a equipe de projeto como um todo, conversando com o empreendedor, a gente sempre fala assim, a sua visão vai ser para daqui a 18, a 180 meses, né? Num No base, cronograma, que né? é o tanto que o cliente vai pagar. Quando a gente vai desenvolver o projeto, a gente tem que pensar sempre na questão da temporalidade. Como que vai ser o bairro daqui a 30, 40, 50, 100 anos? Uhum. Aí você pega, por exemplo, que o seu papel social hoje como incorporador, como um empreendedor do ramo imobiliário, é criar uma cidade melhor para daqui a 400 anos. Exatamente. Porque se você for considerar o Brasil como um todo, é um país novo, a gente ainda está bebê, né? Exatamente. Se comparado com outras cidades lá fora. Então, quando você vai pensar sobre essa questão do impacto social, você tem que levar isso em consideração. Aí a gente leva a outros aspectos socioeconômicos, né? Se tem, por exemplo, a gente, dentro da arquitetura, quando a gente vai estudar, a gente pega muito aquela imagem do mega empreendimento vertical, tem a piscina saindo para fora, do lado da favela. Aí fala sobre o contraste, sabe? A gente passa muito por isso. A gente vai desenvolver debates sobre isso. Aí como que a gente usa o estudo antropológico dentro do loteamento para poder tentar diminuir essa questão dessa desigualdade? Como que a gente vai incluir, por exemplo, a visão do usuário que vai passar na porta do empreendimento para ele não ter aqueles muros gigantes criando uma grande fortaleza. Como que a gente consegue trazer, por exemplo, se na localidade que tiver o terreno for permitido, o uso das fachadas Ativa. vivas, né? Como que a gente consegue trazer, como que a gente consegue trazer empreendimentos para a porta do loteamento e do condomínio, no caso, quando a gente recebe essa possibilidade, né?
Então, às vezes, o cara que compra um terreno atrás, compra um terreno que vai ser comercial e ele desenvolve o negócio dele ali mesmo. Então, ele vê a gente consegue fazer esse levantamento, né, de uma demanda do que precisa. A gente vai precisar de uma padaria, a gente vai precisar de um supermercado, uma academia, um pet shop, porque a solicitação nessa demanda é alta, essa localidade é alta. Precisa de uma infraestrutura, né? Independente do nível, né? De como que é, se é Isso. cabe ou ser, mas realmente a infraestrutura aí vai importar muito, né? Eu até comentei essa É que questão aí da próxima aí, dessa turma nova aí que estão fazendo, principalmente igreja, principalmente loteadores maiores, né? Empresas maiores, mas vocês vão confirmar isso também, essa questão de ter qualificado um pouco mais aí, o próprio mercado já vai dando uma peneirada nisso aí, né? é Sim. verdade. Que aí, que nem eu estava comentando, a gente faz esse estudo dos impactos sociais, mas também faz um levantamento também das potencialidades, né, ao redor aí do empreendimento, que seria se tem no entorno, né, quais são os acessos que tem de imediato, rodovia, os tipos de comércios que tem no entorno, se tem, por exemplo, uma creche, uma padaria, né, o que tem de comércio no entorno, porque tudo isso também impacta, né, É, no resultado do empreendimento. A gente tem que fazer aquele levantamento social e também fazer o levantamento também da infraestrutura, da mesoestrutura, né, do entorno ali do empreendimento, porque tudo isso são pontos assim que agrega, né, ou não, né, agrega ou não valor para o empreendimento. Então, assim, a gente tem que ser muito minucioso, né, em cada etapa no compilado aí de levantamentos de informações, de documentação. A gente tem que ter um olhar bem crítico aí, né, nesse sentido. cuidadoso aí, até porque para depois não ouvir do cliente que não foi avisado sobre tal coisa, né? Tem que entregar o serviço e ficar com a coisa Isso, tranquila. Falar, eu avisei, agora daí já é com você. E cabe ao loteador se ele quer arriscar ou não, né? isso, Sim. A gente sempre chega para o cliente e explica da mesma forma como a gente está falando com você, a gente tem que trazer em forma simples, né? Uma linguagem mais simples para o cliente poder entender. Às vezes a gente chega com diferenças, por exemplo, do que é infra, meso, superestrutura, o cliente não vai entender. Aí a gente vai lá e passa para ele, olha, para você entender, infraestrutura é o que está debaixo da terra. O que é mesoestrutura? É o que está sendo desenvolvido em cima da terra. Uhum. E superestrutura é o prédio que tem 50 andares lá que você está desenvolvendo, entendeu? A gente passa isso para ele, a gente pede muita opinião do cliente também, principalmente na parte de precificação, porque se o cara é o corretor, ou ele tem um corretor na equipe dele, a gente tem que escutar dele também. Por mais que a gente desenvolva um estudo de metro quadrado na região, para a gente poder fazer um levantamento básico do preço de venda, que vai participar lá no VGV, né? Mas a gente tem que saber de quem está vendendo ali, qual é a necessidade, qual é o público que foi estabelecido, né? Qual foi a persona que foi categorizada para poder ser feita a venda desse produto imobiliário e como que a gente vai conseguir desenvolver junto com ele e vai melhorar o processo depois na entrega do loteamento também. Exatamente. mais uma vez Você aí a tem, gente você vem. tem alguma Você tem alguma dúvida desse processo que a gente falou até agora que você queira colocar para a gente? Ou se a Não, Raquel com certeza mesmo vou tem alguma lembrar de dúvida alguma coisa que que a eu gente... ouvi aqui, vou querer comentar, mas vamos avançar aí. Vamos avançar. Sempre lembro, É porque agora a a gente vai gente, ouvindo. a gente chega na parte do estudo de viabilidade básico versus o estudo de viabilidade completo, né? Que a gente já foi falando desse processo, o que é cada um dos dois, como que a gente chega no básico e como que a gente vai avançando isso no meio do processo. A gente faz a venda só do estudo de viabilidade completo ou faz o processo completo de fechar todos os projetos até a entrega da matrícula individual e no meio do processo a gente vai desenvolver esse estudo e vai chegar para o cliente e vai falar com ele, olha, quando a gente faz a solicitação de diretrizes, nem tudo a gente vai saber previamente. Às vezes a gente tem que fazer aquilo dentro da cultura, vai numa concessionária, vai na outra. Às vezes, por exemplo, a concessionária de água em Minas Gerais é a Copasa. Às vezes a gente chega a fazer
uma solicitação de uma DTP na Copasa, e a Copasa fala que não tem como levar água, que tem que ser feito um poço. Poxa, A gente vai ter que fazer o tratamento de água, tem que criar uma usina, e quando você vai desenvolver o estudo ambiental, você descobre que a água daquele local não pode ser consumida, Consumindo. porque vai demorar de um processo muito maior para fazer a purificação dela. olha só. Aí você não consegue ter acesso à água de nenhum jeito. Então o negócio ele vai ser interrompido ali. Porque a viabilidade não vai ser. A viabilidade financeira do processo não vai suprir a quantidade de lotes que tem para poder ser feita a venda. Eu estava falando sobre isso aí hoje, até na Comissão de Direito Urbanístico, né, da OAB de Minas Gerais. Nós estávamos numa reunião hoje, do qual eu faço parte também, e muitas cidades aqui no sul de Minas, né, tem muitos problemas com essa questão de saneamento básico em relação também à água tratada. Muitas cidades aí do interior ali da região do sul de Minas, cidades até de grande porte, entre aspas, né? Mas assim, vamos lá, com 20 mil habitantes, sei lá, não vou colocar um número aqui. Mas cidade que realmente não tem um tratamento de esgoto, não tem um tratamento aí para água, né, adequado. Então isso é uma questão bem complexa aí. E aí envolve também essa questão do loteamento aí, porque quando ela vai ser inserida ali naquela cidade, né, naquele determinado local, o parcelamento do solo, isso aí é fundamental e impacta em todos os momentos, né? Principalmente a questão do custo, essa questão também para o loteador lá, como é que vai fazer essa questão da infraestrutura. Então, mais uma vez, reforçando aí a necessidade desse estudo mais aprofundado. Sim. Porque no estudo Quando a gente vai básico, fazer isso, no estudo básico a gente tenta prever, né, o máximo possível, mas é básico. Uhum. Pode surgir, né, mais algum problema, alguma coisa a mais do que a gente foi levantado. Até mesmo no estudo avançado, né, a gente não consegue garantir 100%, né, é até importante frisar isso, que pode sim também surgir algum imprevisto, que às vezes é uma especificidade daquela cidade ali que tá, né, que surge no momento, assim, mas assim, o estudo a ideia geral do estudo é essa, tentar prever o máximo possível, né, de, de informações, de tentar, tipo assim, reduzir ao máximo também problemas, né, que possam surgir ao longo do processo. Exatamente. falando um pouco sobre essa questão de problema, quando você vai trabalhar com loteamento, é basicamente igual quando você vai fazendo uma pequena escala, quando você vai trabalhar com uma reforma. Às vezes compensa mais você demolir tudo e construir de E de novo novo, do que você caçar peça, reformar, porque aí você vai trocar um cano, pedreiros, tem que trocar o cano da casa inteira. quando fala que é reforma, eles não, por favor, eles preferem muito mais construir, porque realmente tem situação que a situação é complexa. Aí o caso de ter que demolir e construir tudo de novo é basicamente o loteamento. Só que no loteamento, como que você vai, o incorporador, né? Como que você vai mandar demolir casa de 200 pessoas, entendeu? Para poder refazer. Não tem jeito. Aí você já gerou impacto ambiental como todo, social. Aí vai entrar na parte onde a pessoa já criou um laço afetivo na casa que ela construiu, onde ela já está morando, entendeu? É, E outros aspectos também que pode ser agora considerado. ele já, Como é que já é? tem uma história naquele local, né? Já criou uma história. Aí um outro aspecto também é, por mais que a gente desenvolva estudos de sondagem do solo, a gente vai pegar os pontos onde, no desenvolver do processo de planejamento, né, os pontos onde a gente considera mais crítico. A gente vai lá, vai fazer o estudo da análise do solo e vai determinar que tipo de equipamento talvez vai ser feito para poder passar uma rua ali. Só que pode ser que no mesmo terreno tenha 4, 5, 6, 7 tipos de solo diferentes. Que vai ter talvez um geóide, vai ter uma pedra muito grande, que não vai conseguir sair com uma escavadeira. Aí, Então aí tem que ser feito um outro processo, tem que vir com um outro equipamento. Aí será que sai mais barato a gente fazer uma alteração no urbanístico contornando, ou será que compensa retirar? Entendeu? é, No Isso mesmo também é caso, considerado. as árvores de lei também, né?
Que a gente também fala muito disso também, né? Que hoje o custo, hoje, pra você pagar para cortar um piquezeiro, um IP aí, é alto, né? Então, assim, Melhor tudo isso conta, né? São detalhes. ação, né? Sem dúvida. Aí, É, só ativar essa aqui. parte dessa diferença de estudo de viabilidade básica e completo, ela é muito importante. A gente levar esses pontos, mas para poder iniciar essa questão de viabilizar o negócio, esse básico a gente já consegue passar uma básico de valor, né? Porque o cliente assusta. Se a gente chega com o estudo completo e desenvolve e vai fazer a apresentação de custo, e, nossa, mas eu vou gastar esse valor. Aí a gente vira e fala. De novo, o que você falou, né? O custo no papel é muito menor do que o custo É, depois. É verdade. exato. É o momento de fazer toda a investigação no papel, né? Sem dúvida. Sim. Então, eu acho assim que a gente já conseguiu, tipo, falar um pouco aqui dos tópicos que a gente separou, né? Tem algo mais que você quer complementar aí, Fernando? Não, na verdade eu queria muito frisar essa questão, né? Até para valorizar também o trabalho de vocês aí do arquiteto, porque eu vejo muitas pessoas, né? Eu vejo vários empreendedores que quando eu falo em um arquiteto para loteamento, eles me chamam de louco. Falam, pô, mas é só um topógrafo lá para picotar lá o terreno, no máximo aí engenheiro, mas arquiteto realmente eu não vejo muito, né? Essas pessoas não têm muito essa cultura aí de falar em arquiteto, ou pelo menos não tem entendimento a isso. Então eu achei muito importante a gente vir aí bater um papo, conversar, até para vocês expor algumas questões aí, que realmente o trabalho do arquiteto é diferente, né? É aquele embelezamento, é o batom que a gente brinca que passa lá no loteamento, e é claro, não desprezando aí, nem desmerecendo o serviço dos outros, mas é um complemento, né? Então, achei interessante a gente conversar um pouco sobre isso aí, para trazer para as pessoas aí essa questão da importância do arquiteto mesmo, para frisar cada vez mais a importância desse estudo de viabilidade, para que, né, a pessoa realmente que esteja entrando nesse negócio, ou que já esteja, que ela se mantenha de forma estruturada, né, porque esse estudo de viabilidade é fundamental. E aí, quando a gente fala do estudo, tem toda uma cadeia aí de profissionais que são envolvidos. E eu acho muito bacana aí o papel do arquiteto, eu acho uma profissão muito interessante aí. E eu queria muito deixar isso aí frisado aí, eu acho legal, vai ser deixar isso registrado minha, no nossos encontros, isso aí foi muito importante. E vamos deixar a live salve aí. Você salve aí, por favor, que você que me Vamos convidou salvar aqui. no Instagram e depois Pode ficar deixar. eu também, ok? Ah, mas Lacan, bacana. deixando aí à disposição, né, o meu contato aí no Instagram, meu, meu, meu arroba aí, Fernando Guedes ADV, para quem quiser conversar alguma coisa comigo, se eu puder ajudar de alguma forma, nós estamos aí para somar, né? E, enfim, estamos aí para colaborar, para crescer e vamos para cima aí. Bacana. Isso mesmo. E a gente Raquel, também. tem Pode alguma falar. pergunta pra gente? Não. Alguém, É, nos comentários, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Fernando, para a Raquel, para mim, se quiser mandar aí, pode mandar. isso. Ou também depois, se quiser mandar também no privado, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente aqui, a gente está completamente à disposição. E a Isso. gente também fica, assim, fico muito feliz também com a participação de todos aqui na live, pelos amigos que estão compartilhando também. Foi muito bacana. Foi muito legal. É muito bom também poder falar um pouco, né, sobre a nossa área de atuação, porque eu sei que muita gente não conhece, né, principalmente essa parte aqui, assim, que eu sempre friso que é tão importante o estudo de viabilidade nesse processo, principalmente do loteamento. Então, assim, Aham. foi uma oportunidade muito bacana. Agradeço também o convite, Fernando. Foi Foi não, muito bom tem mais aí. estar conversando com você. Falta, né? A gente faz mais aí. Eu acho legal esse formato aí agora, nasceu muito aí na questão da pandemia, isso se multiplicou, né? E é bom mesmo, que aí a gente consegue muito Sim. aí na agenda e dá para deixar isso registrado aí, isso fica aí no perfil. É muito interessante. Geralmente eu baixo também um vídeo lá para o meu canal do YouTube, que é o mesmo nome aqui,
E, enfim, eu acho muito importante deixar isso registrado, porque às vezes uma frase que a gente fala aqui, alguma coisa, né, pode ajudar alguém de alguma forma que está empreendendo aí, ou pelo menos pode abrir os olhos, né? Quem sabe aí, de certa Isso forma, aí, uma frase aí não pode estar ajudando a pessoa de evitar de perder dinheiro aí. Isso que é o nosso papel aqui, realmente é contribuir, né? com certeza. Isso, Mas muito obrigado aí. é, Aí daqui a pouco aí a gente já organiza uma próxima aí. Ah, com certeza, estamos à disposição. Mas falando aí, que segue firme. Isso aí. Quer falar alguma coisa, Thales? não, é só porque, igual o Fernando chegou a falar, às vezes o trabalho do arquiteto, as pessoas não entendem muito bem, né, quais são as atribuições do arquiteto nesse desenvolvimento. E quando a gente faz essa exposição, quando a gente fala sobre o trabalho, sobre como que a gente levanta essas ponderações, a gente abre o olho de muita gente para poder falar e enxergar qual que é a potencialidade, como que ele consegue agregar valor no serviço dele, baseado no serviço que a gente vai entregar para ele. É isso aí. Bacana. Beleza, É isso então. aí. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, né? E a gente continue à disposição É para isso aí. esclarecer alguma dúvida, para conversar. Um abraço, fiquem com Deus. Cortou, com Valeu, Deus. tchau. Tchau, gente. Vou encerrar.